são as incontinências urinárias? Lógico, você vai ter que analisar cada uma delas. Se é de esforço é uma coisa, se é de urgência é outra coisa, enfim. Tem vários tipos de incontinência urinária, mas aqui eu vou trazer para você a principal, que é a incontinência urinária de esforço. A incontinência urinária de esforço, ela está relacionada ao esfíncter. A gente tem dois esfíncteres. A gente tem um esfíncter externo, que é o esfíncter externo da uretra, que são fibras circulares. São fibras assim. Quando ele contrai, ele fecha aqui. E a gente tem as fibras que são da musculatura lisa, que não são voluntárias, você não consegue controlar elas, que elas são fibras assim, ó, fibras radiais. Quando elas contraem, elas fazem isso, ó, contrai e abre. Então aqui, ó, o esfíncter externo da uretra, que você controla, ele é voluntário. Se eu falasse para você, segura a urina, segura as fezes, corta o xixi, tal, imagina você está urinando e corta o xixi. Você sente a contração da musculatura pélvica ali, a musculatura do assoalho pélvico, períneo, né? Você contrai, você vai sentir esse esfíncter, ele vai cortar a urina. Você consegue, tá urinando, segura um pouquinho aí. Você fecha, como? Voluntariamente. Essa musculatura circular. Então esse músculo circular você consegue controlar ele. Só que ele não é tão potente quanto a musculatura radial, que é a lisa, que é involuntária. Então a gente tá o esfíncter aqui, ok? Quando a musculatura radial, que ela é nesse sentido, igual tá meu dedo aqui, ela contrai, ela faz isso. Ela contrai, então ela abre o esfíncter. E ela contrai durante a fase ativa. Quando você está vivenciando um estresse, está em simpaticotonia da região do esfíncter da musculatura lisa, e você está vivenciando o estresse, ela abre. E aí você acaba evacuando urina, perdendo urina. E você sabe para que serve a urina? Para que servem as fezes? Marcação de território. Imagina uma idosa, por exemplo, uma mulher ou um idoso, que a vida inteira nunca conseguiu encontrar o seu território, nunca conseguiu marcar o seu território, nunca conseguiu delimitar os limites do seu território. Agora ela começa a abrir o esfíncter e começa a vazar a urina. Automaticamente agora ela deixa o cheiro dela e os intrusos vão embora, ou ela consegue mostrar que aqui quem manda é ela. O cheiro dela, isso aqui é meu, ó. Essa cama, pacientes que às vezes você chega na cama, mesmo depois de tomar banho, e sempre está tendo perdas, escapes urinários, a cama já tem um cheiro dele. Está marcando o meu território. Como é que você trabalha um paciente desse? Você tem que encontrar o caminho para mostrar para ele que não tem mais essa necessidade de marcar o território, porque aquele território já é seu. Então vou trazer um exemplo real para você entender como com pequenos detalhes você consegue ajudar uma pessoa que sofre com infecção de urina, com incontinência urinária, com vários sintomas urinários. Esse paciente, ele tinha uma hiperativação da mesma musculatura lisa, que é do esfíncter, tem um músculo que envolve a bexiga, chamado de detrusor. Esse músculo, o objetivo dessa musculatura lisa é avançar a urina. Então o esfíncter contrai, abre a urina para quê? Para sair urina, para marcar o território. E a musculatura da bexiga contrai para quê? Tem uma hiperativação do detrusor. Contrai para expulsar a urina e marcar o território. Então eu estou sentindo uma incapacidade de marcar o território. Quando eu me sinto uma incapacidade, uma impotência, uma autodesvalorização, eu não consigo marcar meu território, aí eu vou ativar lá de fora, o esfíncter externo da uretra. Quando eu tenho dificuldade em avançar, em marcar o meu território, o meu corpo ativa a musculatura lisa durante o estresse, abre o esfíncter, contrai o detrusor e expulsa a urina para eu marcar o território. Então, nesse paciente específico, ele tinha uma hiperativação do detrusor, ele tinha um resíduo urinário, a urina não saía totalmente, então já me mostra que ele também tinha uma ativação do ectoderma, porque ele tinha dificuldade em eliminar, mesmo com a hiperativação da musculatura, ou seja, eu quero marcar meu território, eu não consigo marcar meu território, eu não consigo demarcar o meu espaço, que era exatamente esse conflito, ectoderma, não consigo me posicionar, demarcar meu território, mostrar que sou eu que mando aqui. Era um senhor de 82 anos, e ele era um homem destro, ele queria mandar no território dele, mas ele não conseguia. Então, quando ele não conseguia marcar o território, ele ativava agora o esfíncter externo da uretra. A musculatura estriada, voluntária, ele não conseguia segurar, pois durante a fase ativa do estresse, tem uma diminuição da função. Além de diminuição da função, tem necrose tecidual nessa região. Então, dificulta a ativação. Então, fica mais fraco, mais flácido e escapa mais urina ainda. Quando eu me sinto impotente. Ao mesmo tempo, se agora eu não consigo segurar a urina, eu entro num ciclo vicioso. Antes eu não conseguia, me sentir incapaz em marcar meu território, em demarcar, falar assim, quem manda aqui sou eu, não vai fazer isso, não vai mexer nessa parede, não vai fazer isso. Ele mandava, só que
ele se sentia inválido. Ele sempre usou essas frases, né, como se ele fosse um homem traído, porque ele era o último a saber das coisas. Então, ele era igual o marido traído, ele era o último a saber. Ele usava várias frases interessantes que envolviam essa questão territorial, porque os filhos, a esposa, ela faziam várias mudanças na casa, comprava algumas coisas que incomodavam ele, porque eles não perguntavam para ele o que ele queria, e ele era o homem déspota, ele era o leão que mandava ali. Só que ele era aquele leão que estava velho, que ninguém dava ideia para ele, não incluía ele nas decisões, e ele era o macho dominante. Só que ele estava naquele momento sendo dominado. E isso era o grande problema, esse era o grande problema dele, que causava esse tanto sintoma que ele tinha urinário. Ele tinha infecção de urina, então ele precisava passar sonda. Infecção de urina, você já viu que tem a ver com ectoderma. Então ele ativava o ectoderma da bexiga, dificuldade em marcar e demarcar meu território, mostrar quem manda aqui sou eu. Segundo ponto, de vez em quando ele tinha situações que envolvia pus e a urina ficava rosada, significa que ele tinha ativação do trígono vesical. Foram situações pontuais, onde ele queria eliminar algo sujo através da urina. Foram pequenos detalhes que aconteceu com uma. Vou detalhar para você daqui a pouco. Então ele ativava isso. Então ele ativou o ectoderma da bexiga, todo o sistema urinário, ativava a região do trígono vesical e ele também ativava a musculatura do detrusor, que é a musculatura lisa, e também o esfíncter involuntário, que é a musculatura lisa do esfíncter interno da uretra. Então tudo isso ele ativava. Uma impotência em marcar meu território, uma incapacidade em avançar para conseguir marcar meu território, uma dificuldade em conseguir me posicionar e mostrar quem manda aqui sou eu, uma dificuldade em eliminar algo sujo, e várias vezes tinha vários sintomas. Então, pensa só no tema território. Imagina um homem que a vida inteira pagou a sua contribuição sobre 10 salários mínimos, que era o máximo na época dele, nem sei como é hoje em dia, e ele pagava sobre 10 salários mínimos, e quando ele aposentou, no final da vida ele estava recebendo 1,5. Ou seja, o cara pagou, 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 e o dinheiro que ele ganhava um salário mínimo e meio. Não dava para pagar nem a fisioterapia dele. Então ele não tinha condições. Quem pagava? Era a filha que morava nos Estados Unidos.